A próxima apresentação é da Adriana Pierini, diretora executiva da ABICOL, Associação Brasileira da Indústria de Colchões. Então, vou pedir aqui para o pessoal do estúdio já está aqui. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, muito obrigada. Eu queria parabenizar a organização por ter escolhido o Mané para ser o primeiro a falar hoje. É sempre muito agradável ouvi-lo falar e eu espero contribuir com a audiência tanto quanto ele deve ter contribuído também. Ah, Adriana, tenho certeza, né? Você sempre, né, na condução, na operação e parte também da estratégia, né, que sempre esteve desde o início da Bicol. Então, uma associação que ganhou uma reputação, uma importância, não à toa, né? Também em fruto de ações muito bem pensadas, de mostrar valor para o mercado e de ajudar, né, auxiliar esse mercado no que ele precisa. Então, para nós também é um grande prazer ter você, viu, Adriana? Fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação e depois a gente conversa mais um pouquinho. Obrigada. Todos os dias, milhões de brasileiros acordam mais dispostos ou ainda cansados por conta de uma decisão que muitas vezes é tomada há anos e que pode ser muito bem pensada a partir de uma articulação de todo o setor. Eu estou falando de colchão e quero apresentar para vocês os números do setor colchoeiro. Meu nome é Adriana Pierini e eu peço licença agora para compartilhar a tela com vocês. Diferente do anterior, eu vou colocar números, não vai ser tão linda quanto as paisagens de Santa Catarina, mas são números que representam desafios, oportunidades e um setor que se desenvolve e que leva a reputação dos fabricantes dos. Está dando um pouquinho de retorno, vou tirar um pouquinho o meu fone. Que leva a reputação dos fabricantes de colchão do Brasil muito além da, das fronteiras. Bom, para a gente começar, eu quero mostrar o tamanho desse setor e a relevância que esse setor tem para a América Latina e para o mundo. O Brasil está como o quinto maior produtor de colchões do mundo. Só por esse dado, imagina estar entre os top 5 de produção de colchão, quantas oportunidades e quanto trabalho está envolvido para manter essa colocação ao longo do tempo. Se a gente fizer, eu vou fazer uma comparação durante a apresentação de dados relacionados a 2024 e 2025, para que no final a gente consiga ter essa visão de oportunidade, o tamanho do mercado e a evolução no último tempo. Se a gente for olhar o aumento, o faturamento de 2025 em relação ao ano de 2024, estima-se que o faturamento do setor cochoeiro cresceu 6,45%. Em termos de consumo, além de ser o quinto maior produtor de colchões do mundo, o Brasil também representa um outro número bastante expressivo. 40% do consumo de toda a América Latina é do Brasil. Então, nós temos todo esse potencial de produção e essa relevância no mercado global. Em relação a faturamento,
2025, o faturamento fechou em 3,2 bilhões de reais. Se formos falar, por exemplo, em termos de números de colchões produzidos, tivemos uma queda no volume. Então, foi produzido 7,72% de colchões a menos se compararmos 2024 com 2025. Então, estima-se que o custo da produção tenha crescido mais do que o faturamento. A, a observação aqui que ao longo desses últimos 12 meses, e um pouquinho mais, né, se a gente for pensar na questão de 2026 e diante das circunstâncias internacionais, ficou mais caro produzir colchão. Tamanho agora em termos de fábricas e de empregos. 2025 fechou com 347 unidades fabris, então fabricantes de colchões, né, é, no, espalhadas por todas as regiões do Brasil. Esse número representa os fabricantes com certificação compulsória, ou seja, aqueles que fabricam colchões de molas, colchões de espumas e aqueles colchões tecnológicos ou específicos não entram na certificação compulsória e estima-se também que o número total de fábricas de colchões de todos os tipos chegue no 700 fábricas espalhadas no Brasil inteiro. Dessas fábricas, são 30, das fábricas certificadas, 39 mil em empregos diretos e estima-se que cerca de 120 mil empregos indiretos. Qual é a região onde mais se concentra fábricas de colchão? É a região sudeste, então nós temos aqui o mapa do Brasil representando o percentual de fábricas, do total de fábricas por região. Esses são números, então, que nós fechamos em 2025. O desempenho da produção de colchão entre 2022 e 2025. Então, esses números são números oficiais. Nós temos, inclusive, desenvolvido muito mais. A Abicol, este ano, completa 15 anos. E os associados juntos, os fabricantes de colchão, representam cerca de 80% da produção nacional de colchões. E essa evolução ao longo do tempo, nós temos acompanhado em indicadores, e aqui eu faço um convite para aqueles que gostam de acompanhar números, estão interessados em acompanhar os números do setor colchoeiro, que acessem a nossa plataforma de indicadores, que tem essa evolução do crescimento e o desenvolvimento da indústria nacional colchoeira. Então, a produção física de colchão, como a gente já tinha visto no slide anterior, foi um pouquinho menor, embora o faturamento maior, mas também um outro fato real é que a produção de colchões em 2025, mesmo sendo a menor que dos últimos 4 anos, não afetou a potência brasileira, mantendo, então, como o quinto produtor mundial de colchões e também representando cerca de 40% do consumo de colchão da América Latina. Com relação à variação da produção de colchões, ela acompanha o mercado também nessa questão de variabilidade ao longo do ano. Essa variabilidade ela tem sido
por mais interessante que seja, a variabilidade tem sido constante, então não houve um destaque aqui para essa questão da variação trimestral, então ela acompanha essas evoluções aqui em relação aos anos que a Bicol acompanha. Aqui tem o ano de 2005 teve a produção menor em todos os trimestres em relação a 2024, também acompanhando essa tendência. A produção acumulada de colchões teve o, o mesmo, em relação ao mesmo período de 2026, é como a gente pode ver aqui no gráfico, que voltou a ficar negativa. A inflação também acompanha os números dos outros setores. Esses gráficos têm uma vantagem, porque a gente consegue verificar a situação e também fazer a parte da comparação e planejamento. A produção, para vocês terem uma ideia da produção e venda de colchões, em 2025, a produção de colchões em unidades foi mais de 20 milhões de peças. A quantidade vendida também acompanha esse número, não é um setor que mantém estoques elevados. E a questão do faturamento, como a gente já tinha apresentado, mais de 13 bilhões. Aqui tem um panorama também de como que é dividido o consumo de colchão em tipo. Então, a produção acompanha esse tipo de indicador, então, produzido e consumido no Brasil 50% em colchão de espumas e mistos, 35% é a produção de colchão de molas e outros tipos de colchões, que não são molas e nem colchões de espumas e mistos, 15%. Nós temos 131 mil varejistas que comercializam colchões. Destes, 103 mil, eles são varejistas de imóveis, e 25, aliás, 28 mil são varejistas de colchões especificamente. Aqui também tem uma comparação que acompanha até mesmo os pontos onde há mais fabricantes de colchão, a distribuição do varejo, né, do comércio. Aqui também uma característica desses varejistas, segundo os dados da Receita Federal, 63,4% são optantes do Simples Nacional e 21,9% são optantes do MEI. Então, isso aqui também é um dado que já desenha qual é o perfil do varejista de colchão e como esses varejistas estão distribuídos pelo Brasil. Importação e exportação. As importações a importação ela é superior à exportação. Em relação a 2023, houve um crescimento da importação de colchões superior a 49%. Então, isso já acende um sinal amarelo, né, em relação a esse volume de importação de colchão, considerando que nós temos uma ampla capacidade produtiva e essa chegada de colchões
estrangeiros, por exemplo, tem muito a ver com o perfil do Brasil, então é um mercado que chama a atenção do mundo e pelo fato de outros países terem adotado mais rapidamente políticas de barreira para a entrada de colchões, principalmente os colchões asiáticos, por exemplo, para a defesa da indústria nacional destes países, e o Brasil, por um tempo, e a associação trabalha para aumentar essas barreiras, né, e fortalecer ainda mais o setor cochoeiro nacional. Esses países, então, que fecharam as portas para os colchões asiáticos, por exemplo, tiveram um desenvolvimento melhor em termos de produção nacional e chamou a atenção desses que não conseguiram entrar em outros países para entrar no Brasil, onde as barreiras ainda são, têm oportunidade para melhorar. Se a gente for olhar de onde estão vindo esses colchões estrangeiros, 71% do valor importado em colchões vem da China. No segundo lugar, isso são dados de 2025, em segundo lugar, a França, com quase 8%, terceiro lugar, Dinamarca, e quarto lugar, a Holanda. Nós temos, aqui nesse gráfico, é possível verificar a evolução da importação. Então, vocês vejam de 2020 até 2025, quanto essa importação cresceu, e na exportação, aqui também tem mantido, né, não tem uma evolução muito expressiva, mas ela tem também esse crescimento em exportação. O setor estima que com a abertura de mercado, por exemplo, com a União Europeia e essas políticas de exportação que facilitam a entrada de insumos e matérias-primas, também facilitará a entrada de colchões estrangeiros, mas, ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade de aumentar a exportação, para que a gente possa desenvolver uma indústria que também alcance esses outros países nessa oportunidade que esses acordos estão trazendo para o Brasil. A gente precisa é, desenvolver bastante isso, acreditar nisso e valorizar ainda mais o produto brasileiro, né? O colchão brasileiro. As perspectivas para 2026. Então, os números indicam que, havendo as condições normais, né, normais com essa variabilidade que o setor está acostumado, que mais de 2,6% será o crescimento da quantidade produzida de colchões, que haverá um crescimento de quase 6% no valor total produzido. Os fatores externos para 2026, a Bicol avalia como positivos uma desaceleração da inflação, uma queda na taxa de juros e maior oferta de crédito, dinheiro extra com novas regras do imposto de renda. E os fatores negativos que a gente considera no radar é o custo e disponibilidade de mão de obra, assim como em outros setores, a questão da escassez da mão de obra e o interesse em desenvolvimento de carreiras operacionais é um fator crítico para toda a indústria nacional. Acredito que isso é um efeito que a gente vê também no mundo, os custos logísticos e o crescimento
das importações. Nós estamos acompanhando com bastante atenção a questão do conflito no Oriente Médio. A gente já viu que alguns números já deram um respiro para todos os setores, principalmente aqueles que dependem de importação e de insumos que não são fabricados no território nacional. O setor cachoeiro é um desses que, por ser integrado a essa condição global, tende a ser impactado com os efeitos do que acontece no mundo inteiro, mas a expectativa é que essa questão seja temporária e que nós consigamos, assim como já enfrentamos todas as outras questões ao longo dos últimos tempos, que mais uma vez será uma oportunidade de desenvolver outras fontes, outras oportunidades que ainda não estão no radar do setor. A questão também entrando já nas considerações finais, é um setor que no mundo é o único que tem certificação compulsória para colchão. Aí já é um grande diferencial, e esse diferencial ainda é pouco explorado, e nós temos a convicção que, com o passar do tempo, esse diferencial, que é a certificação compulsória de colchão, seja tratada tanto nacionalmente como globalmente, como o grande efeito de valorização do colchão brasileiro. Se formos considerar só isso nessa questão da certificação compulsória, que é o único que verifica desempenho de colchão, isso já indica que o colchão base do Brasil pode, sem dúvida nenhuma, ser considerado o melhor do mundo, porque ele verifica questões técnicas e de mensuráveis de desempenho que podem, a partir dessa valorização que a gente precisa reconhecer a todo tempo, como o que vai dar a evolução e o reconhecimento que o colchão brasileiro vem alcançando ao longo do tempo. Nós temos muita satisfação de poder dizer que a indústria nacional brasileira está sendo reconhecida nesses grandes territórios globais de fabricantes de colchão. Nós temos sempre uma presença de fabricantes de colchão, fornecedores de insumos e matérias-primas brasileiros participando dos grandes eventos, e isso já indica que é um desejo, uma aspiração para o desenvolvimento. Isso nós não vamos parar, e o sucesso e essa evolução será alcançada sem sombra de dúvidas. Eu acho que o meu tempo já está no finalzinho. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade para poder falar do setor colchoeiro nacional e colocar à disposição aqueles que têm interesse em aprofundar esses números e conhecer o setor colchoeiro na sua particularidade. A ABCOL, Associação Brasileira da Indústria de Colchões, está à disposição. Muito obrigada. Adriana, a gente que agradece, uma excelente apresentação, a gente conseguiu acompanhar os números atuais, né? A gente gosta muito sempre de números, importante é essa análise com o contexto, né? Todos os segmentos aí acompanhando e analisando, prevendo. Então, muito obrigada. A ABCOL estará na FEIPUR. Em breve a gente vai detalhar a forma como a ABCOL vai estar na FEIPUR, porque geralmente é com
várias participações, né, palestras, alguma menção, né, alguma apresentação de uma ação específica da Bicol. Então, em breve a gente vai detalhar melhor, certo, Adriana? Estamos planejando isso. Então, ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.